Olá para cada um, estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre livros. E dessa vez, saindo um pouquinho do projeto de leitura do Raiz Lendo Brasileiros, vamos falar sobre um livro comum da nossa rotina, né? Nós só não lemos livros nacionais, como também bons livros clássicos, né, da nossa literatura mundial. E o livro da vez é nada menos do que O Conto da Aia, da Margaret Atwood, que para mim está sendo uma releitura, né? Eu li o livro em 2017 pela primeira vez, só que eu li pelo Kindle, numa edição muito péssima de diagramação, né? O que fez com que a leitura não fluísse tão bem comigo, porque a forma como eu estava lendo, né, a estrutura do livro, né, por estar mal diagramado, fez com que eu não entrasse muito bem na cabeça da personagem, que é isso, né, o propósito desse livro aqui que a Margaret Atwood criou pra gente. Mas, bom, eu sei que tem vários milhões de resenhas aqui pela internet sobre esse livro. Eu vou tentar, então, fazer ela de uma forma um pouco diferente, né? Mostrando como foi que se instaurou, né, aqui esse governo aqui de Gilead, até a gente chegar realmente na forma como o livro realmente é estruturado. Como todo mundo sabe, né, o livro é um livro de distopia, o que faz com que a gente leia, então, sobre um mundo, né, muito à frente do nosso, um mundo no futuro, mas é um futuro não tão longe, né? Que faz com que a gente enxergue os relatos de uma moça chamada Offred e que esses relatos, né, quando a gente chega ao final do livro, né, vão ser explicados como que meio que um documento sobre aquele mundo do qual nos é apresentado. Então são esses documentos, esse relato dessa personagem que nós iremos acompanhar, então é a partir do seu ponto de vista, né, das suas percepções desse mundo que ela vai narrando através então dessa perspectiva. O livro, né, Margaret Atwood escreveu em 1984, né, então já deixa aí uma dica. E se passa por ter sido naquela época, né, então não é, como eu falei, não é um futuro tão assim avançado, né. É algo por volta dos anos 90 aqui dentro do livro, o que para aquela época era algo já futuro, né, porque então vai nos contar como foi que a democracia dos Estados Unidos ela é destruída, digamos assim, no governo democrático dos Estados Unidos, e se instala então uma nova forma de governo a partir da teocracia, né? Ou seja, tudo é feito em nome de Deus, né? Então se instaura então esse tipo de governo em que existe apenas a parte patriarcal, né? Em que os homens mandam e somente eles têm direitos, e as mulheres então são como meio que propriedades ali do homem ou do Estado, né? E vão apenas servir para suas utilidades. E são divididas através de castas, né? Em que cada grupo de mulher tem a sua função. Mas só para poder explicar um pouco desse retrospecto que acontece, né? O livro se passa nos Estados Unidos, e só que por haver esse golpe contra a democracia nos Estados Unidos, esse país é dividido, né? Então se passa a se formar um estado chamado Gilead, em que, mas só que assim, ele não acontece tão de repentemente, né? O que acontece, conforme a gente vai vendo os flashbacks da personagem relatando sobre o seu passado, é que, por exemplo, aos poucos se percebeu que as mulheres começaram, foi de forma bastante, como é que eu posso dizer, bastante por baixo dos panos, né? Foi se criando um poder a partir do patriarcalismo, em que as mulheres aos poucos iam começando a perder os seus direitos, né? Então, por exemplo, do nada elas não podiam ter direito a contas bancárias, começaram a perder os seus empregos, né? E várias formas assim bem minuciosas que foram se desenvolvendo até chegar realmente, né, no golpe que aconteceu contra a democracia dos Estados Unidos. Então foi instaurado então, né, o governo de Gilead. Então sim, né, é a partir então desse conservadorismo, desse grupo conservador, que se instaura esse golpe, né. Engraçado é que tem uma das personagens aqui do livro, que é uma mulher, né, engraçado é perceber isso da Margaret Atwood, é que ela então mostra que não somente os homens foram responsáveis por isso, né, mas também mulheres que também participaram desse golpe, né? O que faz com que não exista essa diferença entre gênero, né? Mas sim a questão de quando o poder sobe a mente, né? E quando a gente usa, e quando se usa realmente, né, a religião para explicar, né, ou poder fazer alguma coisa, né, em prol de uma religião, né? Como explicativo uma religião ou um Deus, né, para que a maldade humana possa surgir. Como eu ia falando, né, essa personagem aqui, no caso aqui é a Serena Joy, a gente percebe, como vai lendo o livro, né, que a personagem vai narrando sobre ela, que ela é meio, por participar, né, do que aconteceu,
ela meio que vai perdendo, ela tá meio que desgostosa com o que aconteceu, né? E arrependida, né, por estar no papel que ela está hoje dentro da história, que não é o papel que ela achava que era, né? E isso na série, né, para quem não sabe, o livro tem uma série de três temporadas, e o personagem da Serena Joy na série é muito bem mais retratada, com mais detalhes, né? Isso fica bem mais evidente na série, o que fez com que eu me apegasse bem mais a entender mais sobre essa personagem, né? Eu adoro personagens com seus problemas, né? E como acontece esse arco de evolução para a gente poder entender, né, por que elas se tornaram más, ou por que fizeram tal ato ou tal situação. Então isso cria muito, né? A gente ganha muito vendo adaptações, né, para os livros, como acontece com o conto da Aya. Então é isso, né? Só que assim, para que se instaule esse poder de Gilead, né, várias coisas aconteceram, né? Não só essa questão desse poder por debaixo dos panos que os homens vão criando, né, até realmente ter a total liberdade das mulheres. Mas sim também a questão de vários conflitos, né, que está ocorrendo, guerra com outros países, a questão da, é, dos problemas de poluição, né, e de ambiente, né. Até a própria Margaret fala isso em várias entrevistas, né, que a partir de que acontece uma crise ambiental, né, sucessivamente acontece então uma crise política. E é isso então que acontece então aquele desse livro, né. Fica bem claro isso. E um grande problema também que está ocorrendo é que há um grande surto de doenças, né, ali nesse país, que era os Estados Unidos, e que por conta disso também, uma dessas doenças, no caso, é a sífilis, também contamina várias pessoas. Então está acontecendo então uma onda de infertilidade que faz com que as mulheres, né, ou até mesmo os próprios homens, deixem de poder se fecundar, né, e gerar filhos, né. E, em consequência disso, então, vem também as crises políticas, né? A questão das mulheres que são contra o aborto, né? As mulheres que querem salvar a própria vida, né? Enfim, o direito pela vida, né? Pela liberdade, ou até mesmo pela questão do abuso, né? De mulheres. E isso fica bem claro nesse conflito entre homens e mulheres, e é então que acontece então o ápice para que aconteça então a instauração então de Gilead. Então, quando ocorre então esse golpe, né, que se chama o golpe contra a democracia dos Estados Unidos, a democracia, né, a Constituição dos Estados Unidos, ela realmente é rasgada, né, ela é deixada de ser válida e passa então a instaurar então esse poder, né. Só que se fortalece Gilead, que é esse novo país, só que existe alguns estados, né, que se rebelam, né. Um deles é o próprio Canadá. Então acontece muito de haver conflitos internos entre Gilead e Canadá, e haver então essa intercepção entre pessoas, entre conflitos e entre interesses entre essas duas novas regiões que surgem ali nos Estados Unidos. Então assim, você imagina, né, você ter um novo país em que tudo é feito a partir da ordem de Deus ou do que na Bíblia está escrito. É algo bem atual, né, para a nossa política atual, né, não só aqui, mas também no mundo todo, e que a própria autora falou, né, que se baseou nos conflitos islâmicos, né, em que existe essa questão desse patriarcalismo muito forte, e também de tudo se explica, né, esse ódio que o ser humano tem, explicado através da mal interpretação dos ensinamentos bíblicos. Bom, mas vamos lá, né? Como é formada, então, essa nova Gilead? Logicamente que os homens mandam, né? Então, os homens passam a ser chamados de comandantes, né? Porque vão realmente comandar. E como já não existe, então, essa questão da fertilidade, né? Que os homens realmente não querem dizer que possam ser inférteis, né? Possam não ser férteis. Então, lógico que a culpa é da mulher, né? Então, para isso, então, né? Os homens precisam, logicamente, ser casados, então tem as suas esposas, né? Essas esposas se vestem de azul. Uma das funções, então, de uma das caixas das mulheres é ser esposas. Só que a maioria dessas esposas não consegue engravidar, né? Então, para isso, o que eles fazem, né? Eles criam um novo grupo, né, de mulheres chamada as aias, né? Que são essas pessoas de vermelho, essas mulheres de vermelhas, que, a partir do seu histórico, né? Elas conseguem, então, engravidar e são férteis. Então, o que acontece é que eles vão servir ali de concubinas, digamos assim, né? E são forçadas a terem relações sexuais com esses comandantes para poderem terem filhos, né? Coisa que as esposas não conseguem ter por conta da sua infertilidade. Só que essa cena me deixou sempre me deixa um pouco chocado, né? Porque a gente fica aquilo, né? Se aquilo
Claro, logicamente que é um abuso sexual, não é um estupro, mas a gente meio que entende que nem sei como dizer, mas é uma questão de uma nova ordem que se forma, né? Até a própria autora diz, a própria personagem diz isso, né? Mas a gente percebe essa questão do abuso não só sexual, como também psicológico que ocorre, né? Em que o antigo normal é tido como algo realmente estranho, né? E essas pessoas então passam a viver aquilo como se fosse uma normalidade, o que faz o que fiquemos chocados com o que a gente passa a ler dentro desse livro, né? Há momentos então que a gente precisa então parar, tomar um fôlego e tentar respirar um pouquinho para poder entender. Bom, então vai ter as aias, que são ali as reprodutoras que precisam servir de concubinas, vai ter as esposas, né? Vai ter também as martas, que são as empregadas, né, e tudo mais. Vai ter as tias, que são as tiranas, as mulheres tiranas, porque em todo o poder vai precisar também ter mulheres, ser mulheres tiranas também para poder tomar conta dessas aias. Então é dividido nessas castas a partir então dessas funções, né? Há um capítulo aqui, né, que a gente percebe realmente que as mulheres são tidas como propriedades, né? Então a esposa é a propriedade que cuida do lar, né? A aia é tida como realmente para a questão de reproduzir, as martas para cuidar dos domésticos e as tias então para poder fazer essas lavagens cerebral nessas aias e nessas esposas, né, que tem que servir com esses intuitos. Então, né, o livro então é do ponto de vista de uma dessas aias que se chama Offred, né, elas passam a não ter mais nomes, mas sim o nome é de acordo com o comandante a qual ela serve, né? E então, no caso, então, Offred vem porque o comandante dela é o Fred, então vem Offred, né? Então é bem bastante curioso essa questão da propriedade. E é narrado através do ponto de vista dessa Offred, então a gente vai perceber então que são os relatos, né, dessa vida, desse novo cotidiano na casa desse comandante chamado Offred, que é o pior de todos que você possa imaginar. E conforme a gente vai lendo, né, aqui, né, vai percebendo então um novo cotidiano dessa nova civilização, né, até realmente chegar no ápice da vida dessa personagem, né, e a gente vai tentar ficar curioso para poder desvendar sobre tudo isso. Então, conforme a gente vai vendo então essa nova forma de se ver em Gilead, a personagem tem flashbacks sobre o seu passado, né, então a gente vai percebendo então, entendendo como foi que se formou esse novo governo, esse governo teocrático, e vai entendendo mais, né, o porquê de como as coisas acontecem. E cada página que você lê é um suspiro que você dá, né, é uma pausa que você precisa dar para você poder então seguir com a leitura aqui do conto da Aya. Depois que eu li o livro, né, eu fui ver algumas reportagens, algumas entrevistas, e é bem curioso a forma como a Margaret Atwood coloca as coisas aqui dentro da história, né, porque tudo é feito com muita pesquisa, com muita base histórica, né, então nada é em vão, né, então tem vários panos de fundo que são colocados aqui para poder explicar, né, aqui as coisas acontecem. Nada é em vão, né? Tudo tem com base histórica, né, de coisas que aconteceram a partir então de abusos que aconteceram realmente na vida real. Então vale muito a leitura. E esse livro tem continuação, né? Eu já continuei na continuação, que é do Os Testamentos, da mesma autora. Essa história se passa 15 anos depois dessa. Eu vou lendo, volto aqui para poder comentar um pouquinho sobre ela. E então é isso, né? Deixo a minha leitura, deixo aqui minha indicação desse livro. É um livro que eu com certeza irei reler mais pra frente. Eu poderia falar muito mais coisas, mas né, procure o vídeo da Isa, né, do canal Ler Antes de Morrer, que ela faz vários links, né, com vários casos, vários fatos históricos e tudo mais, para poder explicar melhor sobre esse livro, tá bom? Quem já leu, deixa aqui seu comentário sobre o que achou sobre o livro, né? Se gostou, se não, né? Se leu a continuação, se assistiu a série, né? Eu amei a série. A série tem 3 temporadas e o livro vai intercalar muito, essa continuação, né? Vai intercalar muito bem a continuação da série. Eu tô ficando chocado com as coisas que acontecem aqui também nesse livro. Então é isso. Deixa aqui minha indicação. Tchau para cada um, né? E até a nossa próxima leitura.